Então bora lá, pessoal, voltando aqui para o nosso bloco 2 da nossa aula 1. A gente vai falar, né, a gente deixou aqui para vocês no ar, né, que a gente ia começar a falar sobre representação do delegado de polícia. Agora a gente vai começar a entrar na nossa parte prática, mas antes de a gente entrar na parte prática, é necessário que você conheça, né, que você tenha conhecimento do que é representação do delegado de polícia. Eu acredito que na sua faculdade nunca foi explicado para você o que era a representação de um delegado de polícia, né? Nunca foi explicado, isso não é falado, isso não se fala na faculdade, isso não se fala às vezes nem nos cursinhos nos cursos preparatórios. Então aqui você vai ter oportunidade de ter conhecimento, de saber o que é essa representação. Representação essa que daqui um dia você vai ter que estar fazendo lá no momento da sua prova, beleza? Então a gente vai trazer o conceito e vai trazer a diferença entre representação e requerimento, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai começar? Vamos falar sobre o conceito de representação. O que é representação? A representação é o instrumento jurídico utilizado pelo delegado de polícia que tem por finalidade provocar o Poder Judiciário, levando ao seu conhecimento a necessidade da medida pleiteada para o adequado andamento das investigações. Então vamos lá, pessoal, vamos trocar por miúdos esse conceito. Vamos trocar por miúdo esse conceito. Imagine que você, delegado de polícia você está lá diante de uma investigação e você esbarra num obstáculo, tá? Você não consegue avançar nas investigações porque você esbarrou num obstáculo. Só que esse obstáculo que você esbarrou, ele de alguma forma, ele vai ferir, tá? Eu vou colocar aqui entre aspas, ele vai ferir, ele vai adentrar a esfera, né, de alguma garantia fundamental do investigado. Então imagine que você quer investigar, você quer continuar essa investigação, mas você precisa entrar no domicílio daquela pessoa sem que ela lhe dê autorização. Porque se você for pedir autorização para entrar, ela pode esconder aquilo que você está buscando. Então vejam que nesse caso você vai se utilizar da representação para provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário venha e decida sobre aquilo que você está pedindo. Você vai chegar com a sua representação, você vai entregar na mão do juiz ali, tá? Estou aqui fazendo isso de forma bem... não é assim, né? Vocês sabem que tem todo, você vai lá, protocola direitinho, mas só para você visualizar bem. Então você está aqui, você escreveu a sua necessidade e você vai entregar para o juiz. O juiz vai analisar, não, beleza, o delegado tem razão, ele precisa realmente entrar na casa do João sem que o João precise autorizar. Então eu vou deferir essa medida. Então a representação é que vai fazer com que você tenha acesso ao Poder Judiciário, para que você provoque o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário determine essa medida que irá fazer com que a sua investigação ande. Beleza? Então, a representação é basicamente esse instrumento, tá? Quem tem a legitimidade para representar é o delegado de polícia. Não vai ser o escrivão, não vai ser o investigador, não vai ser... Não, é o delegado de polícia que tem a legitimidade, tá, para representar por essa medida, tá bom? No âmbito da investigação através de inquérito policial, tá bom? E aí, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar dessa diferença que, né, a gente vê. Qual é a diferença? Existe uma diferença melhor entre representação e requerimento? Por que o delegado ele representa e o Ministério Público é o querelante, por exemplo, eles requerem determinadas medidas? Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que o processo ele é uma triangulação, né? Existem, né, teorias que dizem que não é uma triangulação, que ela é uma linha reta, né? Porque todos têm ali obrigação e tal. Então, mas geralmente é uma triangulação onde você tem o Estado juiz, que é o julgador, aí você tem o acusador, que ali no caso ou pode ser o Ministério Público ou pode ser o querelante, que está no polo ativo da ação penal, e você tem o réu. Você tem o réu que está ali no polo passivo, tá? Então, vejam que você tem essa triangulação. Observem que nessa triangulação não está a polícia.
Observe que nesta triangulação não está a figura do delegado de polícia. Então, o que a doutrina diz? A doutrina defende que, pelo fato de o delegado de polícia não fazer parte dessa relação processual, ele não é parte nessa relação processual, por ele não ser parte nesta relação processual, ele não vai requerer as medidas, ele vai representar pelas medidas, beleza? Então, basicamente, essa daí é a diferenciação, tá? Só que assim, em termos práticos, existem outras coisas, né? Existem outras coisas que diferenciam um requerimento da representação. Por exemplo, a decisão proferida, né, pelo juiz ali através de provocação por representação não são desafiadas por recurso. Então, eu como delegado de polícia, eu representei pela prisão preventiva do João da Silva. Se o juiz entende que não é caso de prisão, eu como delegado acato a decisão e tento continuar a minha investigação ali sem a prisão do João. Ou, no máximo que eu posso fazer, já que eu não posso recorrer, eu posso buscar aqueles elementos que o juiz fundamentou na decisão dele e, né, juntar ali e fazer uma nova representação. Ou também, quem sabe, pedir uma reconsideração da decisão do juiz. Mas é só. Diferente é o Ministério Público e o querelante, que eles estão no polo ativo. Como eles estão requerendo, vamos dizer que o Ministério Público vai e pede a prisão do João, né? Pede para o juiz a prisão do João. Ô juiz, eu preciso que seja deferida essa prisão aqui, ó. Aí o juiz vai analisar e vai dizer, não, Ministério Público, isso aqui não é caso de prisão preventiva, eu vou indeferir. Aí o que o Ministério Público pode fazer? Ele pode recorrer dessa decisão para o tribunal. Aí a decisão do juiz ou ela pode ser mantida ou ela pode ser reformada. Então vejam que existe também essa diferença, ou seja, as decisões proferidas pelo juiz, quando ele é provocado por uma representação do delegado, elas não são desafiadas por recurso, beleza? Então, isso é uma diferenciação bem relevante, bem importante, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vencida essa parte introdutória que a gente falou ali sobre medidas cautelares, que a gente falou sobre a representação, como eu disse lá no bloco 1, que eu julgo importante você ter noção, essa noção, ainda que superficial, do que é uma medida cautelar, porque você está representando para que seja aplicada a medida cautelar. Então é necessário que você tenha conhecimento do que são essas medidas cautelares ou o que é essa medida cautelar. É necessário que você saiba que você, quando você está fazendo uma representação, você está manejando um instrumento jurídico que vai movimentar o Poder Judiciário. Então é por isso que eu preferi trazer para vocês esses conceitos, a classificação das medidas, o conceito de representação, o conceito de medida cautelar, para que você se familiarize com aquilo que a gente está trabalhando, tá? A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre as representações feitas pelo delegado de polícia ali, tá bom? As representações do delegado de polícia. Só que hoje a gente vai falar tão somente sobre os aspectos gerais. O que são esses aspectos gerais? A gente vai vou tentar mostrar para vocês ali um modelo básico que você vai utilizar para todas as peças. Para todas as peças você irá ter como modelo, ter como exemplo esse modelo básico. E a partir desse modelo você vai adaptando, né? Adaptando a cada realidade. Ora você vai pedir uma prisão, ora você vai pedir uma medida cautelar alternativa, ora você vai pedir alternativa à prisão, ora você vai pedir uma busca, mas um instrumento básico, né, um modelo básico, vai ser o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre esses aspectos gerais das representações por medidas cautelares, tá bom? Vou terminar esse bloco, nosso bloco 2, a gente vai começar o bloco 3 já falando sobre esses aspectos gerais, beleza?